Olá, irmãos, a paz e a graça de Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, não consegui comentar sobre essa polêmica aí do jogador de vôlei, né, Maurício Souza. Não consegui, não tive a oportunidade de comentar antes, mas estou fazendo agora. Irmãos, a turma da lacração, né, quis aí numa postagem e eu confesso que nem fui muito atrás de informações, mas eu tenho o principal aqui que eles trouxeram, né, o Superman, o Super-Homem bissexual, né? E o jogador de vôlei Maurício Souza, cristão, ele é cristão, ele apenas omitiu uma opinião contrária, né? Uma opinião contrária a isso. Uh, o fato de quererem colocar Superman agora como bissexual e tudo mais, né? Ali tentando enaltecer tanto a sexualidade quanto que o próprio personagem fictício representa, né? Então é a turma da lacração, eles estão tentando lacrar mais em cima disso, né? Eles não querem deixar as nossas crianças em paz. O alvo deles é atacar as crianças, o alvo deles é hipersexualizar as crianças, né? Deteriorar, uh, corromper, né? A moralidade, a sexualidade das crianças. Então, eles já estão neste mundo fictício aí dos quadrinhos, querendo alterar o que já foi feito, o que já tem uma realidade ali criada pelo desenvolvedor, pelo cara que desenvolveu, né, a história do Super-Homem e tudo mais. Eu não acompanho, né, esse mundo dos quadrinhos aí, não acho interessante, né, para mim pessoalmente, porém já estão querendo mudar o que já é consolidado. Então, o jogador de vôlei Maurício Souza ele apenas omitiu uma opinião contrária. Ele pensa diferente. Isso se chama democracia, né? Eu ter certo tipo de pensamento e tu ter a liberdade de discordar de mim, não é? Pois bem, então taxaram o jogador de vôlei Maurício Souza de homofóbico. Ele foi cancelado nas redes sociais, né, pela turma da lacração, e ele perdeu o contrato, né? Ele foi demitido ali do seu time de vôlei que ele jogava, que ele trabalhava, que ele era atleta. Porém, nós estamos vivendo, irmãos, isso se chama ditadura da opinião, onde essa turma da lacração, eles chamam você e chamam a mim de fascistas, né? O fascismo é simplesmente tu não aceitar uma opinião contrária, né? Tu ser autoritário, a tua opinião é a única que vale e pronto. Isso se chama fascismo, né? A pessoa ela não sabe conviver com outra opinião, apenas a dela, e a dela tem que ser aceita. Isso se chama ditadura. Ditadura, né? Eles chamam isso de fascismo. Eles apontam o dedo chamando todos de fascista, né? Eles chamam todos que pensam diferente deles de fascista. Ao passo que, se não pensam iguais, que as pessoas não pensem igual a eles, são fascistas, né? São cancelados por eles. Ao passo que eles estão sendo o que eles acusam os outros de ser, não é? Porque isso é ditadura da opinião. Se não pensar igual a eles, tu não presta. Tu é preconceituoso. Eles já usam este cunho do preconceito para deixar as pessoas sem saída, porque preconceito é crime, não é? Então eles te taxam de criminoso simplesmente porque você tem um pensamento contrário ao deles, não é? Então, Maurício Souza simplesmente omitiu uma opinião diferente, emitiu uma opinião diferente da deles, e eles taxaram Maurício Souza como preconceituoso.
não é? Hoje em dia, quem é conservador, quem entende a família no molde bíblico cristão, né? Pai, mãe, família, Deus, quem pensa assim, eles tratam como retrógrado, como preconceituoso e te tratam até mesmo como um criminoso. Então, irmãos, eu quero deixar uma parte bíblica aqui para que fala, né, sobre isso, essas pessoas, essa inversão de valores. O que que o Senhor fala a respeito disso? O que que o Senhor fala disso? Tá bom? Então eu convido você a ler comigo aqui Isaías capítulo 5, versículo 20, que diz o seguinte: Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da luz trevas e das trevas luz, que põem o amargo por doce e o doce por amargo. Isso daqui é inversão de valores. Vocês que pegam o que é pérfido, o que é pútrido, vocês que pegam aquilo que não presta e exaltam como algo que presta, algo moral, algo correto, o Senhor, essa palavra aqui do Senhor é para você. Então repense. Você pode pensar da forma que quiser, acreditar no que quiser, mas nunca tente obrigar as outras pessoas a pensarem igual a você. Nunca taxe alguém de criminoso porque pensa diferente de ti. Cada um tem uma opinião. Isso se chama liberdade, se chama democracia. Então, antes de você apontar o dedo, porque essa palavra hoje em dia está na moda, apontar o dedo e chamar alguém de fascista, lembre-se que quem pode estar sendo fascista é você mesmo. Fique com Deus, irmãos. Deus abençoe a todos vocês.